Vamos conversar ao vivo com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, figura frequente na CPI da pandemia. A gente agradece a sua participação aqui no Visão conosco, senador. Primeiramente, queria saber se o senhor ficou satisfeito com as convocações de hoje, dos 9 governadores e também dos outros nomes que foram chamados para prestar depoimento à CPI. Primeiro, boa tarde. Agradeço pela oportunidade. De fato, hoje a deliberação da Comissão Parlamentar de Inquérito cumpre a decisão do presidente Rodrigo Pacheco, que a CPI tem que ter como foco não só as eventuais omissões e falhas do governo federal no enfrentamento à pandemia, mas também avaliar a correta aplicação dos recursos que foram transferidos a estados e municípios. Portanto, a convocação de 9 governadores atende a esse propósito e, com certeza, o governo se sente já parcialmente atendido, no sentido de que a CPI não seja um mero palanque político eleitoral, mas que ela possa cumprir no sentido de acompanhar a boa aplicação dos recursos públicos federais. Senador, e quanto ao requerimento que foi feito pelo vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, que chamando o presidente Jair Bolsonaro para ir prestar seu depoimento também na CPI da pandemia? Olha, eu acho que carece de fundamento legal para esse tipo de convocação. Acho que a matéria já está pacificada nos tribunais superiores. Eu entendo isso mais como uma manobra política do senador Randolfo Rodrigues, no sentido de barrar a convocação dos governadores e dos prefeitos. Mas na reunião fechada que tivemos com os membros da CPI, o presidente Omar Aziz ficou pacificado de que, num primeiro momento, os governadores serão chamados e, no segundo momento, nós temos que definir um critério para a convocação dos prefeitos, para não parecer que estamos convocando uns em detrimento de outros. Eu acho que o critério que está sendo buscado é um critério imparcial. O dos governadores são aqueles que utilizaram recursos da rubrica do Covid e que tiveram operações por parte da Polícia Federal já após o acompanhamento do Ministério Público Federal e da Justiça Federal. Então, esse foi um elemento de critério que balizou a decisão da convocação dos governadores. Dos prefeitos, temos uma preocupação, porque isso poderá dar um número muito grande de prefeitos. E isso poderá, de certa forma, digamos assim, não ser razoável para o prazo que a CPI tem. A CPI tem um prazo determinado de 90 dias e interessa ao governo que a CPI conclua os seus trabalhos dentro do prazo. O senhor falou em impeditivo legal para a convocação do presidente, ou chamar o presidente para depor a CPI. O senhor poderia definir para a gente o dispositivo legal que impede esse convite ao presidente Jair Bolsonaro? É o que está disposto na Constituição Federal, a separação dos poderes. Na realidade, o presidente da República tem que representar contra ele a Procuradoria-Geral da República e, eventualmente, o Supremo Tribunal Federal tem que se manifestar sobre essa decisão e a Câmara tem que permitir qualquer abertura de inquérito contra o presidente. Portanto, eu acho que essa é uma situação que nós não deveremos enveredar para cometer nenhum excesso do ponto de vista institucional. Ok, isso caso ele fosse investigado, né, senador? Nós vamos agora chamar o Yuri Pita, nosso analista, que vai fazer também uma pergunta. Yuri. Obrigado, Carla. Boa tarde, senador. Obrigado por estar conosco. O senhor falou que o governo vai trabalhar para que a CPI funcione dentro do prazo legal de 90 dias. É essa a estratégia do governo para fazer com que o senhor tenha citado alguns relatórios, o senhor citou ontem do Banco UBS em relação à vacinação no Brasil, o senhor tem acompanhado o que a imprensa internacional como The Economist tem falado sobre o Brasil e a pandemia, e há uma expectativa de que no segundo semestre haja uma melhora da economia brasileira. Minha pergunta, então, é nesse sentido. A estratégia do governo é fazer com que a CPI termine no seu prazo de 90 dias e o segundo semestre possa ser mais discutido nas questões econômicas, ou existe ali um risco, o governo vai trabalhar para que a CPI não seja prorrogada e invada o segundo semestre, coincidindo com essa possibilidade aí de uma melhora no ambiente econômico do país?
Yuri, obrigado pela pergunta. Na realidade, a oposição tem a CPI como instrumento de desgaste do governo, mas a agenda do governo não tem sido interrompida. Agora, aprovamos a privatização da Eletrobras e aqui no Senado Federal, esse ano já aprovamos a PEC emergencial e vamos agora aprovar a lei de cabotagem, o marco legal de ferrovias e vamos aprovar a regulamentação do câmbio. Todas essas matérias são muito importantes para que a gente possa dar tração à retomada da economia brasileira, que é, a cada dia que passa, mais sólida. Os dados do CAGED de hoje já apontando para a criação de mais de 1 milhão de empregos ao longo desse ano. Nós estamos já com todas as instituições financeiras de maior porte apontando para um crescimento do PIB acima de 4 pontos percentuais do PIB. Portanto, isso tudo é animador. Então, interessa ao governo acabar com os trabalhos da CPI dentro do prazo, evitar eventuais prorrogações, sem nenhum prejuízo para as responsabilidades da Comissão Parlamentar de Inquérito. O governo tem absoluta certeza que fez um grande esforço no sentido do enfrentamento da pandemia. Se ocorreu alguns erros ou algumas omissões, não foram erros dolosos, não foram erros intencionais. O governo brasileiro hoje, como você bem aponta, já ultrapassa no mês de maio mais de 100 milhões de doses de vacinas distribuídas. Em junho, vamos distribuir mais de 50 milhões. No terceiro trimestre, serão mais 162 milhões de doses de vacina, o que vai garantir a vacinação de todos os brasileiros com mais de 30 anos de idade. E isso é importante porque nós estamos vendo já os dados do setor de serviços, como foi mostrado há pouco. A economia brasileira tem chance de voltar pleno até o dia 30 de setembro, o que vai garantir, portanto, a retomada do emprego, sobretudo do emprego informal. Na medida que o serviço se mexe com maior dinamismo, nós vamos resgatar o emprego de milhares de famílias que perderam em função do enfrentamento da pandemia. Leandro Rezende também tem uma pergunta, senador. Senador, obrigado por estar conversando com a gente. Queria te perguntar sobre o enfrentamento que houve hoje entre o presidente da CPI, senador Omar Aziz, e o senador Girão. Como é que está a relação do governo com o presidente da CPI e se os senadores mais alinhados ao governo estudam, de fato, a apresentação de um relatório paralelo na CPI, senador? Olha, o senador Omar Aziz tem tido uma posição de muito equilíbrio na presidência dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu lembro aqui na tentativa que foi feita da prisão do ex-secretário de Comunicação Social. Ele tem sido sempre muito cuidadoso na apreciação dos requerimentos, ouvindo todos os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, independente da sua posição política. E acho que alguns ruídos são possíveis de ocorrer em função de temas, digamos assim, mais polêmicos. O senador Girão tinha, de fato, o desejo de ver convocado o presidente do consórcio Nordeste para poder fazer as explicações em relação à aquisição dos ventiladores, dos respiradores pulmonares, que não teve, digamos assim, um sucesso nessa aquisição. Mas se ficou, as explicações que foram dadas é que hoje o presidente do consórcio é o governador do Piauí, o Wellington Dias, e ele foi convocado porque teve a operação da Polícia Federal no estado do Piauí e terá a oportunidade, portanto, do senador Girão de retirar suas dúvidas sobre as operações do consórcio Nordeste que ocorreram no ano passado. Portanto, eu acho que aqui e acolá a gente pode ter algum debate, algum embate, digamos assim, mais acalorado na comissão, mas temos procurado manter o respeito e a civilidade no nosso relacionamento. Mas eu quero destacar a posição de equilíbrio do senador Omar Aziz. Que tipo de esclarecimentos o senhor acha que podem ser prestados agora com a reconvocação do ex-ministro Eduardo Pazuello e do ministro Marcelo Queiroga? Eu acho que, em relação ao ministro Pazuello, o relator apontou algumas contradições do depoimento dele. Acho que ele terá a oportunidade, sobretudo, de esclarecer as datas de que o Ministério da Saúde foi informado sobre a questão
do colapso do fornecimento de oxigênio no estado do Amazonas, entre outros temas que foram, digamos assim, debatidos na Comissão Parlamentar de Inquérito. Acho que essas reconvocações, elas vão servir para elucidar, para trazer mais luzes sobre os fatos, sobre as ocorrências, e isso é importante para os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. O ministro Marcelo Queiroga já tem um entendimento, eu acho que pela maioria dos membros da comissão, que o ministro tem que estar focado no enfrentamento da pandemia. A presença dele deve se dar num momento mais adiante. Ele já teve, já explicou, já prestou as informações. Agora nós precisamos nos unirmos, governo federal, os governos estaduais, as prefeituras municipais, para que a gente possa fazer o melhor enfrentamento nesse momento do enfrentamento da pandemia. Muito obrigada, senador Fernando Bezerra, senador do MDB de Pernambuco, que compareceu aqui no Visão CNN. Muito obrigada, uma boa tarde para o senhor. Obrigado.